Isso não é sobre o corpo, gente. Isso é sobre a mudança que tu quer. Porque tu quer ser magra, mas tu começa um processo de dieta, uma mudança e tem lá um bombom no armário. Então tem que ter essa consciência, a gente tem que parar de ficar de mimimizinho, dependendo do açúcar, fazendo muito. É muita historinha em volta de tanta comida industrializada e é muita historinha achando que tu não vai conseguir comer comida de verdade. É difícil a gente começar uma mudança, né? As pessoas, ou tu acha que é caro fazer dieta, ou tu acha que para começar a perder peso você vai ter que comer tudo separado da tua família, quando pelo contrário, o que sai caro é comprar enlatados, o que sai caro é comprar suco de caixinha, suco de garrafa, suco de pacote, bolachas. Isso é caro, ficar comendo fast food é caro. Então, eu noto quanto é difícil as pessoas começarem essa mudança na alimentação, quanto deveria ser simples. Por que que é difícil? Porque a gente tá muito... A gente cresceu, né? A vida inteira a gente cresce numa indústria da doença. Então, é muito difícil, sim, a gente inserir na nossa cabeça que uma mudança na composição corporal, uma mudança na nossa rotina alimentar é sim difícil. Essa semana, ontem na verdade, uma aluna da mentoria, ela me falou assim, Dai, me deu uma vontade de comer um doce, tô com meu pai no hospital e acabei abrindo bombom. Eu botei a mão na cabeça e falei pra ela, tu tá em que aula da mentoria? Aí ela falou assim, eu não assisti algumas aulas e tô na aula tal. Daí eu falei, tá aí, por que que tu ainda tem bombom em casa, né? Se a gente tem que ter muito intrínseco na nossa cabeça que se a gente quer uma mudança realmente na nossa composição corporal. Porque o que que eu falo para minhas pacientes, para meus alunos? Tu vai emagrecer e tu não vai mais voltar a engordar. Mas você tem que ter consciência de qual doce tu vai comer, tu tem que ter consciência do que um alimento da indústria faz no teu corpo. Ah, mas isso significa que eu nunca mais vou poder comer um bombom do mercado? É claro que vai poder comer, é claro que o nunca mais não existe. Só que num processo onde você está iniciando uma mudança, você tem que entender que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quando eu fiz esse post, 5 sacrifícios para emagrecer, vocês acreditam que veio gente no meu WhatsApp falar sobre aquilo? E por que eu coloquei bem assim, sacrifício? Porque realmente não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai no início abrir mão do açúcar, não é qualquer pessoa que no início vai tomar consciência de que para melhorar inclusive o emocional dela, ela tem que sim fazer atividade física, muitas vezes tem que acordar mais cedo. Não é qualquer pessoa que vai entender que ao invés dela tomar um remédio para refluxo ou um omeprazol, ela vai ter que abrir mão do leite e tomar um shot matinal. Então são sacrifícios sim, porque se não fosse sacrifício, se fosse fácil de ser seguido, as pessoas não estavam doentes, as pessoas não estavam pedindo ajuda todos os dias. Todos os dias chega a mensagem, socorro, eu não consigo sozinha. É muito difícil fazer as combinações. Então, eu coloquei 5 sacrifícios, eu escrevi ali na hora no notes do celular. E é difícil, é muito triste isso, que comer comida virou uma dificuldade, né? Dificuldade, por quê? Porque a indústria, ela viciou o nosso paladar. E eu falo muito da indústria, eu falo muito em relação à medicação, porque eu vivi isso muito na minha vida. E eu vou bater nessa tecla sempre. Quanto que vale a tua saúde? Quanto que vale a tua perca de peso? Normalmente as pessoas procuram um nutricionista para emagrecer. Mas aí consulta vai, consulta vem, aula vai, aula vem. Agora eu falo de aula porque tem a mentoria, é muito interessante isso. O que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai vendo, entre uma consulta e outra, e um retorno, e uma aula da mentoria, que o peso foi só um resultado de inúmeros problemas que ela foi desenvolvendo devido à má alimentação. Essa semana vieram 3 pacientes novas
e as três com a mesma queixa sobre a dor de cabeça. Ontem eu falei muito sobre a dor de cabeça. As três pacientes novas dessa semana, logo depois do início da consulta, elas relataram: Dai, eu tenho uma enxaqueca todo dia, tal, e as três tomam medicações diárias. E aí, com a minha experiência de consultório, com a experiência, né, de tudo que eu estudo, de tudo que a gente estuda sobre alimento, porque, gente, nutricionista estuda sobre o alimento, sobre o que esse alimento faz no teu corpo, no nosso corpo, qual é a relação, né, do alimento, medicação, a interação também. As três foi unânime. A hora que elas começaram a me contar o recordatório delas, eu já pensei, é o leite. Então, o que eu faço nesse caso quando uma paciente vem e me diz uma patologia dessa? Eu nem dou uma dieta muito difícil. Quem já fez alguma consulta comigo, é aluno, sabe, a minha dieta é simples, é comida. O que eu faço primeiro? Excluo, eu vou fazendo exclusões, eu vou eliminando aquilo que pode ser maléfico. Por exemplo, as três novas foi o leite. Eu tenho certeza que o leite vai ser um degrauzinho, vai tirar a dor de cabeça, vai cessar. Eu recebi até uma mensagem, eu anotei aqui alguns recadinhos que me mandaram, mas para ler para vocês. A Emily me escreveu no WhatsApp, ela é seguidora do Instagram e aluna da mentoria. Terceiro dia de jejum de 12 horas, sem pão, sem leite. Terceiro dia, gente. A minha enxaqueca foi embora. E ela estava tomando uma medicação há muito tempo. Então, veja bem, jejum de 12 horas. E aí eu escuto muito me falarem também assim: eu tentei o jejum e não emagreci nada. E aí, por que não emagrece quando começa o jejum? O que eu faço na mentoria? Normalmente, as minhas alunas, elas têm primeiro uma semana de detox. Por que o detox primeiro? Porque a gente está inflamada, a gente está num processo de intoxicação alimentar. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Preciso limpar o meu corpo, preciso limpar a minha casinha. Feito isso, eu tenho que aprender que num período eu preciso estar nutrida com todos os nutrientes que o meu corpo precisa para funcionar bem. E no outro período eu vou fazer jejum. Então, quem é aluno da mentoria já tem o protocolo de jejum passo a passo. Jamais a gente deve começar com jejum de 16 horas, jamais a gente deve começar com jejum de 18 horas. Então, gente, não é de qualquer maneira que a gente deve fazer jejum, não é de qualquer maneira que a gente deve começar uma mudança alimentar. Mas se você quer começar com as condições que você tem, o que a gente faz? Comece eliminando. Comece eliminando aquilo que está te fazendo mal. Tire o leite. Pode ser o leite que te faça mal e tu tá aí sofrendo do refluxo, não sabe o que faz da vida, toma medicação, tem um abdômen inchado, tem gases, problema com gases, cansaço, porque se tu tá inflamada, tu não tem absorção nem de vitamina B12, B6, B3. Se tu tem qualquer tipo de inflamação, como por exemplo refluxo, tu vai ter queda de cabelo. Então tu precisa entender primeiro que não é uma dieta apenas, não é marcar uma consulta online, né? Agora muitas pacientes estão vindo do Instagram pedindo consulta online. Não é o que tu vai comer, primeiro é o que a gente vai excluir. O que tá te fazendo mal? O que tá te causando esse cansaço? Aí, dependendo do estágio que tu estás, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a limpar o teu corpo. Se tu já tá no estágio mais avançado, não, eu já tô comendo saudável, é só um ajuste. Vamos aí começar, quero começar o jejum, quero aprender a fazer o jejum. Gente, o jejum, ele tem o poder de mudar o teu código genético, ele faz uma mudança no teu código de DNA. Aí muita gente chega e fala assim: mas é genética da minha família, todo mundo é acima do peso. Minha família, todo mundo tem barriga. Ou a minha família, por parte de mãe, todo mundo tem problema do intestino. Eu escutei isso a minha vida inteira, porque por parte da minha avó, todo mundo tinha problema de intestino. E eu não aceitava isso. Então, o jejum, ele faz isso, ele muda o teu DNA. Ele consegue te curar de problemas de hipertensão, por exemplo. Ele te cura do diabetes tipo 2.
e ele não te deixa com fome. É muito comum vocês perguntarem aqui, mas eu posso treinar em jejum? Pelo amor de Deus, o jejum não só tu pode treinar, como ele vai te dar muita disposição. Ele vai te dar saciedade. Eu vou ler aqui até uma mensagem de uma aluna online, que ela escreveu para mim o que o jejum fez no corpo dela. Eu estou muito feliz, né? Eu estava ficando triste, eu me via inchada. Eu treinava todos os dias. Ela escreveu assim, ó. Eu treinava todos os dias e o meu abdômen era inchado e isso me desmotivava. E acredito que o que mais impactou na minha rotina, veja bem, ela já treinava, ela já tinha uma rotina de saúde, já tentava comer saudável, uma mulher bonita, linda, magra, mas se sentia com o abdômen inchado, cansada e desmotivada. O que ela acha que mais mudou é o shot que ela toma todas as manhãs, agora, né, depois que ela virou paciente online. E o jejum, ela tá amando o jejum. Essa experiência quebrou todos os meus preconceitos. Eu me sinto bem, leve e disposta. Mas o que mais me deixou feliz é me ver e sentir desinchada. Gente, quantas vezes a gente se sente inchada, né? É tão ruim, né? Quando eu tô assim num período de estresse, quando eu não tô legal, que algo tá me incomodando, que eu tenho o meu sistema nervoso abalado, eu incho também, as minhas pernas incham, eu fico com muita dor nas pernas. E é muito ruim isso, a gente fica frustrada, a mulher não quer se sentir inchada, né? Quando a gente tá inchada, mexe com toda a nossa parte linfática, e isso causa inclusive prisão de ventre. Então, bom, eu li o depoimento dela, eu vou ler mais uma para vocês. Por que eu li o dela? Porque ela fala do jejum, e vem sempre muitas perguntas com dúvidas sobre o jejum, tá? Essa aqui foi bem legal, chegou hoje. Eu quero dizer que os meus resultados me deixaram outra pessoa. Finalmente eu entendi qual era o meu difícil e estou aprendendo a cuidar. Esse processo tem me ensinado muito e estou finalmente colocando as coisas em ordem. Meu corpo mudou, tenho mais disposição, me sinto linda e consigo vestir as roupas que eu quero. Então, gente, isso não tem preço, né? Essa aqui que tá falando das roupas, né? Sobre o emocional dela que mudou, ela se sente linda. O meu emagrecer não mudou só o meu corpo, mas a minha forma de ver a vida. Ela também foi um caso que eu não dei, assim, dietas difíceis, sabe? O que eu fiz? Eu tirei o que estava fazendo mal. Inclusive, ela me veio com uma cápsula, me apresentaram essa cápsula que ia acelerar o meu emagrecimento. E eu falei, não, isso aí não vai te ajudar em nada. Isso aí só vai ser uma tampa na panela e vai encobrir o teu problema. Toma um chá, se tu quer tomar algo, toma um chá. E assim eu falo. Então, um primeiro processo de emagrecimento, gente, não é sobre o que tu vai comer. Começa tirando aquilo que te adoece, começa tirando aquilo que te impede de ter o resultado que tu quer. Porque senão tu vai ter dor de cabeça, tu vai ter enxaquecas diárias e é um ciclo vicioso. Quanto tempo tu toma medicação, né? Quanto tempo tu vai ficar aí com essa barriga inchada, te incomodando? E é horrível isso, é horrível. Eu já fui gordinha, eu já fui acima do peso. Até tem bastante seguidora nova aqui no Instagram. Eu tô devendo de gravar um vídeo contando um pouquinho da minha história, mas a minha história da minha família, a minha mãe é magra, mas a minha mãe também toma muita medicação, tem alguns probleminhas que hoje, como profissional da saúde, eu vejo que é decorrente de todo o histórico de vida dela, de tanta medicação que ela tomou. A minha avó, minhas tias, eu e as minhas irmãs sofremos muito com peso, e não é algo assim que, mas eu fui privilegiada, eu emagreci. Não, eu lutei muito para emagrecer, foi muito difícil, porque na minha família ninguém é assim magro, só minha mãe é magra, minha mãe é muito magra, mas fora isso não, a minha família, a nossa carga genética é de ser acima do peso, sobrepeso. E eu, em um determinado período da minha vida, eu dizia, é genética, minhas tias são assim, eu também vou ser. E não, e com o tempo, estudando, eu fui descobrindo o que aquele alimento fazia
no meu corpo. Isso não é sobre o corpo, gente, isso é sobre a mudança que tu quer. Porque tu quer ser magra, mas tu começa um processo de dieta, uma mudança e tem lá um bombom no armário. Então tem que ter essa consciência, a gente tem que parar de ficar de mimimizinho, dependendo do açúcar, fazendo muita historinha em volta de tanta comida industrializada e é muita historinha achando que tu não vai conseguir comer comida de verdade. Então, tem que fazer um sacrifício no início, sim, tem que entender que o teu corpo, ele merece comida de verdade. E que ou tu dá comida de verdade, ou tu vai parar assim, tomando um omeprazol, tu vai tratar o teu refluxo, tu vai ficar lá todo dia, daí tu tem um refluxo, daí tu tem dor de cabeça, porque tu não tem, obviamente, tu não tem absorção de nutrientes. O refluxo, omeprazol, por exemplo, ele desencadeia deficiência de cálcio, deficiência de vitamina B12. Então, diversas deficiências que o teu corpo, de vitaminas e minerais que o teu corpo precisa para funcionar. Então, tá mais do que na hora da gente ter essa consciência de que chega de mimimi, come comida. Começa eliminando uma coisa por vez. Um dia elimina o leite. Existem exames que a gente pode fazer para saber qual é o alimento que está nos fazendo mal. Mas hoje eu não tenho acesso a fazer esse exame. O que eu posso fazer? Hoje vamos tirar o leite. E aí, testa 5 dias, pessoal. Se um alimento está te fazendo mal e tu ficar apenas 5 dias sem ele, tu sabia que o teu problema vai curar? Vamos supor que tu ficou 5 dias sem o leite, tá? E aí, tu tinha lá um problema de enxaqueca, um exemplo. Se tu ficar 5 dias, tua enxaqueca vai curar. Mas fiquei daí 5 dias sem o leite, não era isso. Então tá, então retoma a tua vida com leite. Vamos testar o glúten? Pode ser o glúten, pode ser o leite, pode ser o ovo que te dá alergia. Olha aqui a Ana, ó. Depois que eliminei os industrializados, meu refluxo foi embora. Gente, a Ana Menezes é um exemplo. Ela é mãe de uma coleguinha da minha filha da escola. E ela é um exemplo de seguidora. Ela nunca pagou consulta. Ela não é aluna da mentoria, né, Ana? Tu faz só... ela absorve todo o conteúdo, até me arrepiei, que eu coloco na live. E eu me lembro um dia, até eu vou ver se eu acho esse direct, foi por direct, né, Ana, que tu falou do teu refluxo. E eu sempre dou dicas. Olha só que lindo ela falando, o meu refluxo foi embora. E eu digo mais, se a Ana sente qualquer outro probleminha, dor de cabeça, prisão de ventre, abdômen inchado, se ela começar a pensar, um dia eu vou eliminar o leite, outro dia o glúten, gente, olha, por essa luz que nos ilumina, nunca mais os problemas voltam. Dai, mas eu vou ficar o resto da vida sem comer glúten e sem tomar lácteo? Não, né? É impossível, gente. É impossível no mundo. É impossível no mundo que a gente vive longe disso. A gente não vive numa bolha, a não ser que eu vá morar lá na montanha ou lá na beira da praia, pescar o que eu como, né? E caçar nas montanhas. Então, tu não vai ficar sem comer pro resto da vida. Vai ser o mesmo exemplo que eu dei do bombom. Tu vai começar eliminando até o teu problema ser curado. Essas pacientes dessa semana que eu tirei o leite, elas não vão ficar o resto da vida sem tomar o leite. É óbvio que não, porque a gente vive num mundo onde tudo é corrido, onde tudo tem que ser rápido, tem que ter prática. Mas o que acontece? Tu vai desenvolvendo uma consciência alimentar de tal forma que tu vai entender o porquê que aquele alimento te fazia mal. O que vai acontecer com o tempo, né? Tu vai desenvolvendo uma consciência alimentar e tu vai ver o quão libertador que é tu trabalhar sem dor de cabeça, o quão libertador é tu não fingir pro teu marido, pro teu namorado que tu tá com dor de cabeça porque tu não tem disposição para namorar. Quantas mulheres dizem não na hora que o namorado ou que o marido querem alguma coisa, mas elas não estão dispostas? Gente, isso tem a ver com a tua alimentação, tu tá inflamada, se tu tá inflamada, tua libido não aumenta. Se tu não tem testosterona e progesterona alta, tu não tem libido. Tu vai ver com o tempo que tu tirou aquele alimento que te machucava, porque é um alimento que tá te machucando, porque tu não tá tolerando,
E tu vai ver que, por exemplo, tu não tem essa... Eu tenho uma paciente que ela tinha um engasgo, assim, que o médico até achava que era um tumor. Gente, achava que era um tumor. E não era, eram alimentos food maps que faziam mal para ela. Ela tirou a batata doce, ganhou vida. Ela emagreceu 10 quilos, começou a ter qualidade de vida, nunca mais na vida. Ela é professora, ela tinha dor de cabeça há anos, não fez endoscopia, não tratou um tumor que não tinha e o médico achava que era um tumor. E em nenhum momento o médico falou para ela: olha, esse alimento tá te fazendo mal. E por que o médico não nos fala isso? Porque eles não estudam alimento, gente. Eles não estudam comida. Eles não estudam o que a comida faz dentro da nossa célula, no nosso intestino. Então, quando um médico te disser, ó, vai lá te dar uma receita e se questionem. O nosso corpo precisa de comida. Tu não precisa morrer de fome, tu não precisa fazer dieta restritiva. Então, quando tu começa a desenvolver essa consciência daquilo que estava te fazendo mal, tu vai ganhando uma liberdade, inclusive de escolha. E não achem que isso não vai acontecer, porque tu vai ter liberdade, tu vai ver as tuas roupas servindo, tu vai querer treinar, tu vai ter disposição. A hora que tu estiver treinando vai te dar uma energia, aquilo. Isso não tem preço, gente, isso não tem preço. Tu sentir energia, tu sentir prazer, tu escolher a roupa que tu vai usar e não é a que serve, é a roupa que tu vai querer usar. Porque tá ali, tu vê os teus filhos e a tua família comendo de uma forma saudável. E, Dai, mas agora eu comecei a dieta e ninguém na minha casa me ajuda. Claro que tu não vai chegar pra tua família, agora a gente vai fazer um molho com biomassa de banana verde. Eles vão te mandar pro espaço, né? Porque até ontem era caldo quinoa, hoje tu quer me fazer uma bolonhesa com biomassa? Não tem como. Então, essa consciência aos poucos, a gente vai aos poucos, vai eliminando, vai fazendo trocas. Não precisa dizer que tu tá de dieta, não posso porque eu tô de dieta. Então, não precisa, sabe? Começa mudando aos poucos, começa tirando aquilo que tá te machucando. Então, eu quero vir todos os dias aqui e fazer essa reflexão com vocês. Eu me comprometi agora com esse novo lockdown que tá em Porto Alegre. Pra mim tá bem difícil também, gente. Tá bem difícil, é difícil lidar com o filho com aula online, é difícil com as academias fechadas. Eu amo treinar, eu sempre falo que o treino é a minha terapia. Então eu me comprometi de vir todo dia aqui falar com vocês um pouco, para também estar dividindo um pouco dessa experiência. Essa troca me faz bem também, é muito legal. E se vocês têm resultado, dividem, como a Ana falou ali, sabe? Quando a gente divide o resultado, a gente pode estar ajudando outras pessoas, porque enquanto tu tá aí tendo teu resultado, conseguindo, tem uma pessoa que tá em casa nessa pandemia achando que ela não é capaz. Tem alguém lá que já tentou muitas vezes uma dieta e não deu certo e ela se frustra. Ela fica com vergonha de mais uma vez começar de novo. Ontem foi uma aluna da mentoria também. Deixa eu achar ela aqui rapidinho. Ela também escreveu assim pra mim. Já foi mais de 10 quilos. Eu acho que em um mês e pouco foi 15 quilos já que ela perdeu. Eu sempre pergunto, fico em cima para até dando uma motivada, né? Ela falou da energia e tal, que antes ela não comprava roupa. Mas o que eu não sabia, gente, é que, olha só que incrível isso. Ela trabalha em uma padaria, ela é de Santa Catarina, essa aluna. E ela trabalha em uma padaria onde tem tortas e pães. Ela cuida desse balcão onde tem só tortas e pães. E em um mês e pouco ela perdeu praticamente 15 quilos. Então é muita força de vontade, né? E ela veio pelo Instagram também. Então quando a gente tá junto nessa união, fazendo trocas, fazendo perguntas, a gente motiva outras pessoas, a gente consegue muitas vezes tá ajudando alguém que tá lá precisando de uma palavra de incentivo e de um apoio, porque quantas vezes a gente já tentou e desistiu, né? Quantas vezes a gente
fez dieta, quantas vezes a gente ficou refém do efeito sanfona. Um item por vez, um dia elimina o glúten, outro dia elimina o leite. Como eu estava falando ali, pode ser que o ovo te faça mal, pode ser que a batata doce, eu não sei. Mas se algo está te machucando, está te desencadeando um processo inflamatório, isso vai impedir com que tu perca peso. Então, sempre tenha essa consciência. Antes de entender qual dieta eu devo fazer, o que eu devo comer para emagrecer, antes disso você tem que se perguntar o que está me fazendo mal. E aí você começa eliminando, e aí é um passo de cada vez, tá bom?